quanto tempo deve durar a psicoterapia? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta muito comum. A pergunta é a seguinte: quanto tempo deve durar a psicoterapia? Bom, a gente tem duas formas, né, de responder essa pergunta. Tanto a gente pode pensar na sessão de psicoterapia em si, quanto no processo psicoterapêutico. Eu vou começar com a sessão em si. Em geral, nós, no Brasil pelo menos, trabalhamos com dois tipos de sessões. Existem aquelas pessoas que fazem, principalmente em clínicas de convênio, sessões de meia hora. Então é um trabalho bem intenso, assim, a pessoa chega, ela tem 30 minutos ali para trazer tudo, o psicólogo trabalhar. Às vezes fica meio complicado, mas é uma alternativa que é permitida, é autorizada. Mas normalmente nós trabalhamos com sessões que vão de 50 minutos a uma hora, nessa média mais ou menos. O oficial é 50 minutos, mas às vezes se estende um pouquinho mais, que são as sessões mais comuns, né? A maneira como a maioria dos psicólogos trabalham no Brasil. Mas isso não nos impede de termos sessões mais longas. Então eu já fiz e já participei também de sessões com psicólogos meus, onde nós às vezes juntamos duas sessões. Não é proibido fazer isso e às vezes é até mais produtivo. Agora, quando a gente fala do processo psicoterapêutico em si, é uma pergunta mais difícil de nós respondermos. Por quê? Vai depender muito da demanda. Então, às vezes, a pessoa vai procurar você e vamos dizer assim, a terapia dela vai durar uma ou duas sessões, outras vezes pode se estender por mais de anos. Tudo depende da demanda em si. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa procura terapia porque ela quer resolver uma questão muito específica da vida dela. Ela tem lá uma coisa pendente ali, uma pedra no sapato, algo que ela quer trabalhar, que ela quer resolver, mas ela só quer trabalhar aquilo. Então ela chega lá, procura você e fala: olha, eu vim aqui porque eu tenho tal e tal questão, eu quero discutir isso com alguém, quero entender melhor, quero tomar uma decisão. E ela vai, trabalha aquelas questões, resolve o que ela gostaria de resolver e a pessoa não quer prosseguir num processo de autoconhecimento mais profundo e tal, pelo menos não naquele momento. Nesse caso, a terapia da pessoa durou algumas sessões e tudo bem, né? Nós não podemos querer forçar alguém a ir além disso. A demanda da pessoa está pedindo isso e foi o que ela achou que deveria fazer. Em alguns casos, a gente está falando de situações crônicas, por exemplo. Então nós estamos falando de alguém que lida com algo que ela não consegue mudar naquele momento e que ela precisa de um suporte psicoterapêutico para conseguir enfrentar essa situação. E às vezes isso se estende até por mais tempo. Então, nesses casos, um processo de psicoterapia pode durar até mais de um ano. E também está tudo certo, não tem problema nenhum. Da mesma forma que nós não devemos, como eu posso dizer aqui, encurtar processos, nós também não devemos dizer para a pessoa que, olha, aqui já está resolvido, eu não te atendo mais. Lógico, existem casos onde essa emancipação é importante e a gente vai trabalhar. Mas eu estou dizendo aqui o seguinte, que existem situações que de fato vão demandar um processo psicoterapêutico mais longo. Mas de maneira geral, tirando essas exceções que eu acabei de colocar, o que eu tenho percebido na minha prática clínica é que normalmente alguém que chega para a psicoterapia de 3 a 6 meses, partindo aí do princípio que a pessoa faça uma sessão de 50 minutos a uma hora por semana, de 3 a 6 meses, geralmente a pessoa já começa a colher resultados bem interessantes em psicoterapia. Eu percebo muito isso, eu noto muito isso, porque é aquela fase inicial onde a pessoa vai aprendendo ferramentas de autoconhecimento, vai aprendendo a entender melhor as coisas que acontecem na sua vida, e isso normalmente traz frutos bem positivos. Dedicar um ano da vida, 12 meses, aí, vamos pegar algo em torno de 50 sessões, por exemplo, a um processo psicoterapêutico,
em geral, proporciona ao paciente, ao consultante, uma evolução muito grande. Então, eu noto muito isso, que geralmente um processo que dure 1 ano já é um processo no qual a gente consegue trabalhar muitas coisas importantes junto com os nossos pacientes. Então, alguém que na sua vida, né, se dedicou a 1 ano de psicoterapia, 1 ano e meio, geralmente é alguém que já cresceu muito nesses aspectos de aprender a se conhecer melhor, lidar com as suas emoções e tudo mais. Mas um ponto que eu particularmente gosto muito de trabalhar e de entender é que a psicoterapia ela pode sim encaminhar numa direção de um pouco mais de flexibilidade. Então, por exemplo, às vezes alguém tem lá uma questão e que durante 1 ano aquela questão foi trabalhada ou aquelas questões foram trabalhadas e a pessoa teve um grande proveito daquilo. Então é importante, não é, nós lembrarmos também do processo de emancipação. Acima de tudo, eu entendo que a psicoterapia deve servir para ajudar alguém a construir autonomia. Em outras palavras, a andar com as próprias pernas também, a não somente participar de um processo psicoterapêutico, mas se apropriar dele, aprender por si mesma também aquelas ferramentas que ela foi utilizando no primeiro momento durante as sessões de terapia. Quando essas coisas vão acontecendo e os pacientes vão se emancipando, talvez a gente consiga flexibilizar. Então, alguém que ia 1 vez por semana começa a fazer o seu processo psicoterapêutico a cada 15 dias, a cada 3 semanas, 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses. E pode ser que em certas situações, até mesmo depois do processo encerrado, vamos dizer assim, de tudo que era mais importante ter sido trabalhado, essa pessoa continuar te procurando. Então ela volta ali para uma manutenção, vamos dizer assim, depois a cada 6 meses, a cada 1 ano, ou quando surge uma questão importante na vida da pessoa. Isso não significa que a terapia não tenha acabado. Sim, ela acabou, o que era de fato mais relevante foi trabalhado. Mas isso não significa, por outro lado, que a partir de agora a pessoa não possa mais te procurar. Ela pode sim, ou um outro terapeuta, né? Mas para trabalhar outras questões mais pontuais e que vão surgindo no decorrer da vida. E você já fez terapia? Há quanto tempo você está fazendo? Depois de quantas sessões você começou a sentir os resultados da terapia na sua experiência pessoal? Coloca aqui nos comentários para a gente saber como foi o seu processo de psicoterapia e espero você no próximo vídeo.